eu falei em alguns dos nossos vídeos anteriores, ou melhor, em diversos dos vídeos daqui desse canal, eu adoraria ver o Okita Souji participando da 9ª rodada do Ragnarok, de preferência contra o deus Loki. Mas a maioria de vocês tem um ódio tão profundo e tão grande por esse personagem, que eu resolvi fazer esse vídeo especialmente para vocês, provando que você odeia o Okita Souji por motivo algum, refutando inclusive algumas das frases mais estranhas que vocês usam como justificativa para continuar odiando o Okita Souji várias e várias vezes. E então nós vamos falar melhor desse assunto em questão já agora no vídeo, porque a que eu mais vejo falando é que a maioria não gosta dele por ser um personagem genérico, um espadachim que já foi repetido no Ragnarok. Mas começando tudo isso, o Okita não tem como ser considerado genérico, sendo que a maioria das cenas que ele apareceu foi só comentando batalhas. E que também vem o caso de que ele só é considerado isso entre aspas, porque não foi o primeiro espadachim a lutar no Ragnarok antes do Sasaki Kojiro. Porque eu tenho certeza, 100% de certeza, que todo mundo ia amar o Okita Souji se ele tivesse lutado contra o Poseidon antes de Sasaki Kojiro e vencesse a sua rodada. E desse jeito, seguindo a lógica, o Sasaki Kojiro é que viraria o espadachim genérico que ainda não lutou e que foi repetido mais uma vez usado no Ragnarok. Mas isso infelizmente não aconteceu, então é por isso mesmo que eu tô colocando isso aqui. E essa mesma situação acontece quando falam que vai ter outra luta de espadas por causa do Okita Souji. Mas aí você se lembra de um pequeno detalhe. A batalha do Sasaki Kojiro em si não foi uma luta 100% de espada, já que o Poseidon usava um tridente no meio de sua luta. E eu também não vejo ninguém reclamando do Susanoo no Mikoto, que é outro espadachim, só que está do lado dos deuses. Imaginem só, se tivesse outra batalha de espadas com ele, e eu não vejo ninguém nem mesmo mencionando esse pequeno fato, e que já teve mais de 3 rodadas completas com personagens usando socos e punhos. Mas segundo os haters do Okita, repetir espadachins em uma luta de espadas entre aspas é o verdadeiro problema, e não a repetição de várias outras coisas em Shumatsu, como personalidade de personagens, batalhas e estilos de luta. Outra frase que também usam é quando vão repetir a história que usaram no Chiruran para colocar no Shumatsu no Valkyrie, levando em base que o Okita Souji vem desse mangá. Mas primeiro de tudo, para você poder falar que eles vão repetir a história no Chiruran, você tem que primeiro ter lido a história dele, por causa que esse mangá não tem lá tanta tradução assim para quase nenhuma língua. E quando tem, a maioria dos lugares que você encontra a história dele é em pesquisas, Wikipédias, coisas parecidas assim, porque é exatamente dessa maneira que eu procuro a história do Okita Souji, simplesmente porque eu não li o mangá. E se você fez a mesma coisa que eu, meus parabéns! Ainda não muda o fato de que o Shumatsu no Valkyrie não repete história em lugar nenhum e de maneira alguma. Então para que eles iriam começar a repetir as coisas agora com o Okita Souji, que é o único personagem em todo o Shumatsu que vem de outra obra do próprio Memura Shinya? Porque se fosse assim e eles gostassem de repetir histórias e tudo, o spin-off do Jack Estripador e do Lubu poderiam muito bem ter sido uma cópia cuspida e lavada de todo o flashback que mostrou lá no Ragnarok, no meio de suas batalhas, que praticamente faria com que o Jack fosse igual ao que é dito na vida real, o assassino de 5 prostitutas. Mas isso não aconteceu, o mangá do Jack tá indo num rumo completamente diferente, porque eles não copiam outras coisas, eles gostam até mesmo de ser originais. Quando se falam dos deuses, ele mal pega algumas coisas que ele já tem na mitologia para deixar o personagem mais forte. Então meio que falar que eles vão copiar a história do Okita Souji de um mangá para outro é quase incoerente. E mais uma aqui para refutar para vocês.
é que o Okita vai ter as mesmas habilidades que ele tinha lá no Chiruran, o outro mangá dele. Outra coisa que, pelo amor de Deus, se levar em base as habilidades que nós vemos dele, pesquisando em todos os lugares possíveis do jeito que eu faço, eu lhe pergunto, qual seria o problema dele ter todos os mesmos poderes e habilidades? Porque eu digo e repito pra vocês, o Okita Souji era nada menos do que incrível. Suas habilidades que ele usava no Chiruran fizeram dele o capitão da primeira divisão do Shinsengumi e somente com 18 anos ele já era um instrutor. Se você até ver algumas partes da história dele, que tem até mesmo em várias abas de pesquisa do Google, dá pra ver como ele já era incrível quando criança e só foi aperfeiçoando cada vez mais seus poderes e habilidades para ficar ainda mais forte. E se você parar um pouquinho aqui para pensar comigo, esse argumento de que ele vai ter as mesmas habilidades é até meio irônico, porque eu já vi muita gente reclamando, inclusive eu, de que certos personagens dentro do Shumatsu no Valkyrie não têm os mesmos poderes da mitologia ou alguma coisa parecida. E um exemplo mais do que perfeito disso aqui que eu tô falando é o próprio Poseidon, de que eu reclamo, outras pessoas reclamam, de que ele não usa água nos seus ataques. É simplesmente uma estocada e volta com seu tridente. E essa situação se repete com Hades e outros personagens que tinham um potencial enorme de poderes para serem mostrados na batalha, mas o Shumatsu não quis fazer isso. Então, quando finalmente ele quer realizar o sonho de vocês, de pegar os poderes que já existem, vocês reclamam? Eu não consigo entender a lógica dos fãs de Shumatsu no Valkyrie que reclamam de cada coisa sem nenhum motivo aparente. E agora que eu fiz vocês pensarem nessas desculpinhas esfarrapadas para odiar o Okita, vamos dar para você um motivo muito bom para você amar esse personagem do mesmo jeito que eu amo. E eu tenho uma lista bem grande aqui. O primeiro é a personalidade dele, que já me conquistou de primeira, ainda mais quando ele fica todo animado sobre qualquer coisa que esteja relacionada a batalhas e principalmente a animação que ele mostrou para lutar no próprio Ragnarok. E que esse momento deixou bem claro que o Okita é quase mais ou menos como um psicopata maluco quando se diz nesse assunto. E eu acho que esse fato só deixa ainda mais claro o porquê do seu apelido ser chamado o Demônio Sorridente. E sem falar que o Okita Souji já foi reconhecido pelos seus próprios oponentes que foram derrotados como o maior espadachim de todos. E isso até me faz pensar, será que ele derrotou o Sasaki Kojuro? E se eles sequer coexistiram lá na mesma época, quando realmente existia o Shinsengumi? Se você tiver essa resposta para minha pergunta, deixa aqui mais nos comentários. Eu quero muito saber o que é que ele tem aqui. Mas o maior motivo para eles pensarem isso do próprio Okita Souji é porque ele tem várias técnicas que envolvem o uso de sua espada, que são absolutamente incríveis, incluindo uma chamada Mumioken, que se chama a Espada Sem Luz, onde são 3 estocadas em alta velocidade que acertam 3 pontos do corpo da pessoa antes mesmo que ela perceba. E a velocidade que ele consegue desembainhar e colocar de volta na bainha a sua espada para atacar o seu oponente faz com que ele seja ferido e só perceba alguns segundos depois de que isso realmente aconteceu com ele. Isso só mostra todo o potencial que a gente tem para ver o Okita com os seus poderes e poder total no Ragnarok. E ao contrário do próprio Sasaki Kojuro, o Okita consegue lutar até mesmo sem a sua espada, usando mãos limpas, que com certeza é uma característica que vai ser explorada em algum momento da batalha quando isso acontecer. Vai que por algum acaso ele perde sua espada ou acaba sendo jogada para longe. Ele vai poder usar os seus punhos de alguma maneira, já que a Volund entre uma valquíria e um humano conecta suas almas e seus corpos. Não é somente aquela arma. Então isso pode até ser uma carta coringa para ele usar no meio da sua rodada. E se tem um pequeno detalhe que me fez gostar do Okita já de primeira, é quando ele tem a sua aparição e os seus olhos, que são naturalmente amarelados para laranja, ficam vermelhos no momento. E então, na hora que eu pesquisei sobre isso,
é uma habilidade dele chamada Onigo, onde ele aumenta a taxa em que seu coração bombeia o seu sangue para todo o resto do seu corpo, para que ele fique mais rápido e mais forte, e por consequência, os seus olhos ficam vermelhos. Isso até me lembra a condição que o Shiva faz para poder atingir o Tandava Karma e começar a pegar fogo. Mas infelizmente, o Akita-souji costumava ficar muito fraco e cansado depois de usar essa habilidade. Mas como nós vimos no Shumatsu no Valkyrie, tanto no momento quando ele apareceu, e depois ele ter aquele pequeno momento contra o Loki, ele não pareceu ficar nem um pouco fatigado ou desmaiando de tanto cansaço. Isso pode até significar de que ele não vai ter essa pequena consequência no Shumatsu no Valkyrie, o que também pode até me deixar aliviada dele não ter a tuberculose atrapalhando ele no meio de sua rodada e provavelmente causando a sua morte. E caso venha alguma pessoa comparar o meu belíssimo Okitinha com o Sasaki Kojiro, eu tenho uma pequena notícia para você. A forma em que ele treinou seu corpo é a mesma do Sasaki Kojiro. Apesar de não ser por tanto tempo como esse velhinho fez lá no Valhalla, o Akita-souji treina contra seus oponentes também imitando a imagem deles dentro de sua mente para poder aperfeiçoar suas técnicas de batalha e as técnicas com a espada. E também graças a isso, ele se tornou a pessoa com uma velocidade divina. Isso é dito umas boas vezes, falando que ele é rápido, ágil e tem reflexos divinos. E se isso não é o bastante para fazer você ficar animado no meio da batalha, eu não sei mais o que é que eu posso dizer. Porque só de ouvir isso, me faz pensar que ele é um espadachim muito mais avançado do que o Sasaki Kojiro poderia sonhar em se tornar, até mesmo depois de mais de milênios dentro do Valhalla. Mas isso é tudo que eu tinha para falar para vocês. Se quiserem um vídeo mais detalhado falando sobre os poderes e habilidades do Akita-souji, o card tá aqui em cima, mostrando o vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás. E eu espero que vocês gostem e eu tenha convencido vocês a gostar um pouquinho mais do Akita-souji. Porque depois desse vídeo, meu trabalho aqui está feito. E por último, um momento especial para os tão amados membros do nosso canal. Otávio Araújo, Cypher, Canibal Vegano Trupe, Ian Thales, CD Stars, Chairland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva e Cauã Love Boss.